com o Pedro, que ontem marcou, hein? Então são dois grandes artilheiros aqui do futebol brasileiro que estão vivendo grande fase. E aí, não é, Pedro Henrique Torre? O Felipe Luiz mexeu na equipe, falou que vai ficar com a convicção dele, em jogo que entender que é melhor ele escala, em outro jogo não escala, mas a escolha dele ontem deu muito certo, Pedro. Pois é, Bruno, tudo bem? Mais uma vez um abraço para todos aí. Felipe Luiz, é muito difícil sair daquela questão de que analisa jogo a jogo para decidir a escalação do Flamengo. Não vai ter 1 a 11 fechado com o Felipe Luiz. É outro tipo de pensamento, então ele vai de acordo com... Ele disse, o campo fala, mas o campo fala não só pela atuação do próprio jogador, mas também pela escalação ou pela posição, a maneira que joga, o modelo de jogo do adversário. É por isso que o campo fala tanto com o Felipe Luiz. Uma boa vitória ontem, 3 a 0, enfim, conseguiu vencer sem grandes problemas o Botafogo no estádio Newton Santos. É difícil, né, chegar lá e vencer, ainda mais com uma margem folgada como foi ontem, mas o Flamengo conseguiu esse papel. Tiveram alguns momentos assim no Campeonato Brasileiro que o Flamengo esteve muito mais à frente, mais tranquilo e tudo mais, mas agora perdeu essa dianteira e corre atrás do Palmeiras, então tem muito esse sentimento dentro do universo rubro-negro. E se aproveitou também de uma certa instabilidade que vive o Botafogo com o David Ancelotti, porque de fato a torcida do Botafogo ontem no estádio Newton Santos ficou bastante irritada, principalmente depois do 3 a 0 do Flamengo ali, vaiou bastante, enfim, chamou de time sem vergonha, um descontentamento enorme. Afinal, o Botafogo, atual campeão brasileiro e também da Libertadores, o título parece só um milagre daqueles milagrosos mesmo para acontecer, né? Então, enfim, fica muito difícil. Ontem a gente esteve lá no Newton Santos, em Engenhão, conversamos com vários personagens da partida de ontem. Temos aí David Ancelotti, Felipe Luiz, Jorginho, Léo Pereira, enfim, vamos acompanhar um pouco o que disseram esses grandes personagens desse clássico ontem no Newton Santos. Acho que temos falta de constância na maneira de competir durante todo o jogo, como fizemos na primeira etapa, hoje, e no começo da segunda. É isso, não é tanto, acho que outra coisa, sei que os resultados não estão chegando, estamos todos frustrados por isso, dentro também, mas estamos unidos. Por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Diz muito do que foi nossos últimos dias de treinamento. Acho que a gente teve o hábito e a gente colocou em prática treinamentos muito elevados entre nós. E o reflexo foi um time bem consistente hoje dentro de campo. Não, tranquilidade você vê no resultado, né? Mas dentro de campo não foi assim. Foi um jogo duro, onde eles criaram algumas dificuldades, principalmente no primeiro tempo, com alguns contra-ataques que a gente não atacou marcando. E não foi tão fácil assim quanto o resultado demonstra. Mas foi uma vitória merecida, onde a gente criou e concretizou as jogadas que a gente criou. Então, mérito à equipe e uma vitória muito importante. Tá aí, então, o Jorginho falando, enfim, Léo Pereira, todos os jogadores do Flamengo também. Situação animada ontem no estádio Newton Santos. O Botafogo não teve zona mista, então por isso não acompanhamos nenhum jogador aí falando. Mas de fato, Bruno, o Flamengo chega em boas condições para esse jogo de domingo, esse confronto direto com o Palmeiras, porque venceu bem. Agora o Botafogo, falava aqui, estava até dando uma olhada direitinho, são 18 pontos, né, para o Palmeiras. Então ficou muito complicado pensar em liderança, em qualquer coisa nesse sentido, mas o próprio G4 fica ameaçado, tá a 6 pontos do Mirassol, Bruno. Tem que tentar mirar no Mirassol, de fato, né? Porque acho que liderança já não é mais a conversa aí pro Botafogo. Números do Pedro contra, então, o Botafogo. Bom, ele fez um gol, uma assistência. Duelos vencidos foram 6, hein?
4 faltas sofridas, bela nota no Bola de Prata, quase 7,9. Ô, Breiler, foi isso que fez o Flamengo assim voltar a vencer bem um jogo? Foi a presença do Pedro? Porque a gente cobrava ou a gente tinha expectativa em ver como o Flamengo ia aproveitar a data FIFA com todos os jogadores ali para reencontrar o melhor futebol. Reencontrou ou é a presença do Pedro que fez o Flamengo vencer bem? Não só, Bruno. Para mim, o Pedro é um jogador tecnicamente que agrega muito pela capacidade de fazer parede, as movimentações que ele gera ali na frente. É um centroavante que tem técnica, mas o Flamengo de ontem, depois que tem dificuldade no começo do jogo, se ajusta muito pela associação dos atacantes. E aí vai muito além do Pedro. O Flamengo não foi só bola no Pedro, espero que ele vai fazer, embora ele tenha tido a participação decisiva com gol, com assistência, mas houve ali a bola passando de pé em pé, de Arrascaeta, o Luiz Araújo muito ativo pelo lado direito, o Cebolinha, quando entra no segundo tempo, vai muito bem até se machucar. Se machucou de novo, hein? O eterno drama do Cebolinha, mas o Flamengo ontem, em relação aos últimos jogos, evoluiu muito nessa associação ofensiva. O Pedro está nesse conjunto, mas eu não atribuo só a chegada dele, porque o Flamengo, a gente já viu numa fase melhor com o Filipe Luís, ser muito associativo mesmo quando jogava o Plata por ali. Quando o Felipe tentou outras formações, a proposta de jogo sempre funcionou mesmo quando o Pedro não estava em campo. Então seria injusto da minha parte falar, não, o Filipe Luís estava dando murro em ponta de faca sem o Pedro. E eu sei que existe aqui no futebol brasileiro, até pela carência atual da posição, é um apelo muito grande quando um 9 aparece, um 9 goleador diferente, que o cara, esse cara é imprescindível no time, tem de jogar todas. Não necessariamente, dependendo do adversário, pode fazer sentido trocar. Olha o Fernando Diniz com o Verratti no Vasco. Dependendo do adversário, o Verratti vai ser útil e tem jogo que não vai precisar tanto assim, principalmente quando jogar fora de casa. E para esse jogo, eu vejo que o Filipe Luís acertou com o Pedro, observando também a característica da defesa do Botafogo. Com o Marçal ali, o Botafogo perdeu em estatura e perdeu um zagueiro de força física para disputar com o Pedro. E aí ele levou vantagem quando jogava de costas e conseguiu servir os companheiros. Mas foi só pro jogo de ontem ou não dá para ter o Flamengo sem o Pedro, Jailson? É difícil hoje projetar um Flamengo sem o Pedro. Até porque o Flamengo hoje não tem ali jogadores, goleadores no ataque que passe essa confiança, né, ali de você aproveitar as oportunidades criadas. Você vê que apesar dos gols feitos pelo Gonzalo Plata, ele também perde muitos gols, né? O próprio Luiz Araújo vive um momento de oscilação, às vezes faz, às vezes não faz, né? O Bruno Henrique e o Pedro, a maioria das vezes, ele faz os gols, ele perde também, claro, mas se você colocar na balança, ele mais converte em gols as chances criadas. Hoje, projetar um Flamengo sem o Pedro é você também diminuir as oportunidades e as chances criadas em gols, tá? Então eu acho que esse time do Flamengo tem que ser claramente criada uma estratégia que favoreça esse grande centroavante que você tem no seu elenco, que é o Pedro, que é um dos melhores do futebol sul-americano. Eu entendo o ponto do Breiler, mas tecnicamente o Pedro e o Verratti... Não, claro, não tem discussão, né? Não tem. Porque o Pedro, tecnicamente, né, com a bola no chão, entrega muito mais do que o Verratti. Mas é que no Flamengo, já isso tem opções, como o Plata, por exemplo, que tornam o ataque mais móvel. Claro. Então, eu entendi, inclusive a sonora do Filipe Luís, né, depois das convicções e tal, eu entendo quando ele fala isso. Eu só não entendo quando ele demora para trocar, quando a convicção dele não dá certo. Entendi. Às vezes ele demora para reagir, é isso? Tá. Esse é o único ponto para mim. Eu concordo com ele, tem jogo que é melhor para um cara de velocidade, um cara de mais mobilidade, que é o caso do Plata, que pode fazer aquela função também, e o Bruno Henrique também. Só que o Bruno Henrique hoje, tecnicamente, para mim, está numa fase inferior aos outros dois. Eu entendo essa parte perfeitamente, até porque o Filipe Luís que é o treinador, né? A gente está aqui conversando sobre. E só que, quando ele demora um pouco a mais, por exemplo, tem a ausência, o Flamengo fica naquele arame liso, tocando de um lado para o outro, e falta algum 9, e aí eu acho que ele teria que agir mais rápido.
que aí foi o jogo contra o Cruzeiro que a gente falou sobre isso. Acho que foi. Que faltavam 9, o time entrou sem 0 a 0, entrou sem centroavante, várias vezes o Plata ali rodeando, faltava um centroavante, enfim, algumas outras ocasiões. Ontem, como o Breiler falou, era um jogo realmente de imposição física, até porque o Marçal bate na cintura do Pedro, e o Pedro muito bem na hora de organizar o jogo. Eu acho que o jogo de ontem, sim, pro Flamengo, que sofreu no início, com o encaixe que o Santi Rodrigues conseguiu ali fazer pelo lado esquerdo, o Santi Rodrigues puxando para dentro e o Cuiabano com o corredor aberto, a parte, para mim, o ponto principal foi cada um na sua função. Luiz Araújo, canhoto lá, aberto pelo lado direito, que era uma situação que o time já estava acostumado. A dinâmica dos outros jogadores, eu nem digo os jogadores com a bola, a dinâmica dos outros caras. Por exemplo, o Carrascal, ele quando estava jogando aberto pelo lado direito, ele é destro, então ele já tinha outra dinâmica quando ele cortava para dentro, já não tinha o pé bom. Então acho que todo mundo ali, cada um na sua função, Everton Araújo protegendo a frente da zaga, liberando um pouco mais o Jorginho para segundo volante. Ontem o Alexandro às vezes fazendo ultrapassagem pelo lado esquerdo, o Lino lá pelo lado esquerdo também aberto, não foi brilhante, mas enfim, estava lá aberto pelo lado esquerdo fazendo a dele. E o Pedro, ora fazendo a função de centroavante, mesmo pisando na área, e como a gente viu no segundo gol, às vezes dando um passo para trás para fazer a organização com a Arrascaeta. Mas essa dinâmica é fruto do trabalho nesses dias sem jogo? Você acha que é? Eu acredito que sim, tem um pouco mais de tranquilidade. O Felipe aproveitou bem. O Flamengo continua criando oportunidades, só que perdia muito a posse da bola às vezes. Essa dinâmica de ter a posse de bola mais do que o adversário, isso é algo que a gente já vê constantemente no time do Flamengo. Só que ali que a gente cobrava era ter um pouco mais de discernimento na hora de justamente finalizar as jogadas. Ontem eu acho que aconteceu isso. O Pedro, por exemplo, a bola que ele serve para o Luiz Araújo, em alguns momentos ele poderia ter finalizado, tentado um chute cruzado em cima do zagueiro. Não, ele teve tranquilidade, esperou o Luiz Araújo fazer a movimentação, deu o tapa e saiu o segundo gol do Flamengo. Pedro Henrique Torre, apesar da vitória, teve muita reclamação de arbitragem. Qual que foi a principal reclamação? É a questão daquele pênalti que a gente viu, questão de faltas invertidas, de critérios. Qual que é a bronca rubro-negra? Bruno, o Flamengo, este novo Flamengo, parece que entendeu que tem que participar desse jogo de pressão do Campeonato Brasileiro do Futebol Nacional que existe desde a competição, achemos certo ou não. Então o Flamengo agora tem buscado se posicionar constantemente. Ontem foi avisado até pra gente, logo na zona, o Boto vai vir aí fazer um pronunciamento. Então o Boto chegou, fez o seu pronunciamento. O Flamengo reclama bastante de um pênalti possível do Alan no Luiz Araújo, ainda na primeira etapa ali, uma entrada, um pisão no pé, enfim, tem até houve o áudio do VAR, etc. E também de um lance do Cuiabano, se eu não me engano, com o Emerson Royal. O Emerson Royal acaba levando uma pancada na canela ali, o Flamengo entende que o VAR poderia chamar para o vermelho. Então o Flamengo está incomodado com isso, mas tudo, Bruno e amigos, é um jogo de bastidores já que o Flamengo entende que precisava participar, entrar nessa ciranda aí, porque senão ia ficar para trás, é o jogo jogado, repito, gostemos ou não. Então, o Boto falou ontem sobre isso, e aí depois o Felipe Luiz também, na coletiva de imprensa, foi questionado. Aliás, só um parênteses, o Felipe Luiz, geralmente muito calmo, tranquilo, na beira do gramado, muito irritado com as questões de arbitragem, onde chegou a arremessar uma garrafa em um determinado lance que ele achou que tinha sido pênalti, mas a bola bateu, acho que no Marçal, um cruzamento, bateu na barriga dele, então estava bem irritado com a arbitragem. Já acho que isso é o acúmulo dos últimos jogos que o Flamengo se sente prejudicado. Não dá pra aguentar, né, galera? Sinceramente, se sente prejudicado e está prejudicado, né? Porque, apesar do Flamengo ter feito os 3-0, o Flamengo poderia ter dependido daquele pênalti que aconteceu nitidamente em cima do Luiz Araújo e diversos outros lances também. Então, assim, o Felipe Luiz com razão, já tá passando dos limites. Uma coisa é errar num jogo, no outro. Agora, em todos os jogos, aí realmente não tem ninguém que suporte, ninguém que aguente uma coisa dessa. Você vê que todo mundo evita falar de arbitragem, mas chega uma hora que a coisa está tão escancarada que não está mais dando para suportar. E você tem a única possibilidade ir até as câmeras e relatar aquilo que está acontecendo. Para, quem sabe, a CBF tomar alguma atitude, coisa que a gente acha muito difícil, tá? Então vamos ouvir agora Boto e Felipe Luiz sobre essa questão do apito.
Não é uma coisa que eu gosto, mas eu não me posso calar enquanto o Flamengo é prejudicado desta forma. E não é o facto do resultado ter sido positivo que nos vai fazer calar. Um lance de penalti claríssimo, que o árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. Porquê é que o árbitro não intervém num lance destes? Porquê é que a entrada sobre o Emerson Royal, que é também passível de o VAR chamar para expulsão do jogador, e o VAR não intervém? Até quando é que vamos ver coisas destas e sempre contra os mesmos, sempre contra o Flamengo? E enquanto isso acontecer, eu não me vou calar e vou vir aqui falar de coisas que eu não gosto, que é a arbitragem, mas vou ter que vir, porque alguém tem que falar sobre isto. Em todos os jogos está acontecendo, isso é muito mais difícil, que os jogadores mantenham o foco nos 90 minutos, sendo que não só os lances capitais. O que está me preocupando são as 10, 12 faltas erradas durante o jogo. Isso que me preocupa, e manter meus jogadores no jogo, esse para mim é o maior desafio. Tá, então, Felipe Luiz falando sobre faltas, etc., mas eu repito, como teve no lance de um possível pênalti ontem, que acabou constatado que foi na barriga, na cintura do Marçal, a bola cruzada na área, ele chegou a tirar uma garrafa longe assim, e revoltado mesmo, o Felipe Luiz, que até dentro de campo, quando era jogador, era um cara bem tranquilo, mas é toda essa movimentação aí, e o Flamengo, até porque, por exemplo, o Boto e o Departamento de Futebol começa a ser cobrado por se manifestar também. Tudo se intensificou depois daquele São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Bruno Vicari. Essa treta toda, a gente vai continuar falando sobre isso, tá, Pedro? Continua aí, mas antes eu quero ouvir o Carlos Eugênio Simon, como ele interpretou, o nosso comentarista de arbitragem, esse lance, pelo menos essa questão envolvendo o pênalti que não teria sido marcado contra o Flamengo. Vamos lá, Simon. Narrativa do campo, tá, o Alex? Aqui tá 8, talvez. Normal de jogo, cara. Teve uma disputa lateral, que teve uma entrada por baixo ali, que não foi nada, faltou isso pra mim. Nessa disputa de bola, dentro da área, o árbitro está muito bem posicionado. E a jogada seguiu. Na minha opinião, não houve a penalidade máxima, está certa a decisão do árbitro, e o VAR também não tem que se meter nesse tipo de jogada. Portanto, a arbitragem acertou. Vocês dois entenderam que foi pênalti, né? Eu entendi como pênalti. Você também, Breder? Então, na era pré-VAR, eu acharia compreensível o árbitro não marcar na velocidade do jogo. Agora, com o VAR e com um VAR ultra sensível a toque, a contato que a gente tem, nesse tipo de lance, 90% é marcado, o VAR recomenda a marcação e o árbitro acata. Então, eu discordo quando se diz que um contato insignificante. Ali há uma pancada no pé. Tem um pisão no pé. Não foi um pisão que tirou sangue do pé do Luiz Araújo, mas é um pisão suficiente para brecar o Luiz Araújo em velocidade. Para mim foi pênalti. Eu acho que o Pedro ele trouxe uma temperatura aí que foi bem legal, né? Porque como eu acho que toda discussão de todo lance tá, assim... chato. Acho que exagerado, assim, ou acima do... Porque eu acho que esse lance é um lance que dá para discutir, dá para você entender o que o árbitro marcou, dá para você discordar. O Simon entendeu de um jeito, né, que é o nosso comentarista, vocês avaliaram de outra maneira. Como eu até acho que pode ser avaliado, assim, o lance do pênalti pro Red Bull no Allianz Parque, mas mesmo assim a reclamação do Palmeiras naquele momento foi enorme. Porque aí qual que é a sensação, né? O Pedro estava no Newton Santos, acho que ele pode falar melhor do que a gente. Eu imagino que a sensação lá tenha sido assim, tá vendo como o campeonato tá armado? E a sensação do Allianz Parque tá vendo como aquela pressão toda já tá dando resultado, porque é um lance que não era pênalti, foi marcado. Então a discussão, né, Pedro, acho que já tá muito mais contaminada, não pela gravidade do lance, mas por tudo que foi discutido nos últimos dias, Pedro. Sinceramente, galera, eu acho que isso daí não cabe nem discussão, né, os lances que têm acontecido contra o Flamengo. Porque são lances claros, são lances objetivos, não são lances interpretativos. Galera, são faltas claras dentro da área, lances para expulsões, ou seja, coisas que vêm acontecendo que não cabe interpretação porque está na regra. Uma falta dentro da área é o quê? É pênalti. Se fosse fora da área, no lance do Luiz Araújo, logicamente teria acontecido a falta, e falta até para cartão. Agora, como estava dentro da área, simplesmente o VAR ignorou, o árbitro ignorou, não teve cartão, não teve nada, nem falta sequer, né, ele viu. Ou seja, é uma falta de critério, é uma vergonha o que vem acontecendo,
que não precisa de especialista, não precisa de você entender de arbitragem para você enxergar aquilo que é claro e visível para todos. Porque como foi um lance muito fora da curva, por exemplo, aquele São Paulo e Palmeiras no Morumbi, tudo ficou muito enervado a partir dali e já de olho, sem sombra de dúvida, nesse confronto de domingo que a gente vai ter no Maracanã. Então, os dois lados se manifestam no confronto no domingo agora, já é no dia, mas já é no domingo, 16 horas no Maracanã. O Flamengo reclama bastante, aí você ouve, não é só em rede social e tudo mais, é de pessoas ali do dia a dia, se fosse a favor do Palmeiras teria sido marcado, enfim, no Palmeiras você deve ouvir algo como você disse, certamente a pressão tem surtido efeito. Então, são duelos e narrativas que tentam para ninguém sair prejudicado nessa história aí. Se um berra, eu vou berrar também. Aí ontem lembravam até, por exemplo, é um lance muito parecido com um pênalti que foi marcado contra o Flamengo a favor do Corinthians, do Léo Pereira, um pisão embaixo também. Enfim, tem aquelas comparativas, vão comparando lance a lance do campeonato, tentando destrinchar tudo para encorpar o que entendem como ser prejudicial à arbitragem e tudo mais. Vai ficar no foco. Esse jogo de domingo, Bruno Vicari, vai ser um inferno na terra para o apito. A gente vai ter cada lance observado de todas as maneiras possíveis. Vai ser bem quente no Maracanã, porque os dois clubes, nem dois times, os dois clubes elevaram bastante a temperatura nessa disputa. Tem a possibilidade de, quem sabe, uma final de Libertadores, ainda tem a briga Leila, PAP, Libra, enfim, tem todo esse pacote aí político e campo também. É a informação mais cedo que o André Hernan trouxe pra gente lá no Fala Fonte que a Leila não vai ao Maracanã. Ela já não tinha ido Lembra quando tava a briga com o Textor? Sim. Do Palmeiras e Botafogo, ela evitou e ela deve evitar ir também no jogo lá no Maracanã. O Pedro vai lembrar até que no jogo aqui no Allianz, a direção do Flamengo chegou a reclamar também que alguns convidados do Flamengo não tiveram acesso a um dos camarotes, então tem ainda essa questão e a Leila entende que por uma questão de precaução ali, de segurança, também não vai. Apesar dos dois terem se encontrado ontem lá na sede da Conmebol, né? O BAP e a Leila. Uma coisa louca disso, né? Que num jogo desse tamanho, num jogo que pode ser decisivo para o campeonato, as duas principais forças do futebol brasileiro nos últimos anos, deveria ser o jogo que todo árbitro sonha apitar. Seria uma final de Copa do Mundo. Hoje eu tenho certeza que o árbitro está rezando para não ser escalado. Pesadelo, meu amigo. Eu não queria estar na pele do árbitro que vai apitar esse jogo. Não. Por todo esse clima de bastidor, por toda essa cobrança. E o principal, pelo momento que vive a arbitragem. O Paulo César Zanovelli no Clássico Mineiro, para mim, aquele de trocar cartão toda hora, é um símbolo de arbitragem pressionada. E dessa maneira, ir apitar um jogo grande e com não só a arbitragem, mas a comissão técnica em xeque no poder da CBF, eu vejo que é uma fogueira e o árbitro vai ter de ter muita frieza, a equipe de arbitragem, para levar esse jogo, muito discernimento e o principal, que os dois lados saibam baixar um pouco a fervura também, para que a gente tenha um bom espetáculo, a gente não tenha só confusão. Não fervura nenhuma, Brilha. A expectativa do Brilha. Mas precisa. Lenha na fogueira. Lenha na fogueira. Vai baixar. Não vai baixar. Ó, o Breiler, presta atenção. Eu sou utópico. Você é muito bonzinho, Breiler. Eu, você e Pedro Henrique Torre, a gente só tem um objetivo daqui até o final do ano. Brasileiro. Libertadores e Carioca. A nossa, quase que a nossa carreira depende desse meme ser reproduzido. O Jailson vai estar com a gente nessa. O Fábio Luciano vai pipocar? Fábio Luciano. Hein, Pedro? A gente depende disso, Pedro. Fábio Luciano. Rapaz, você sabe que nas ruas tem gente que me cobra isso? Você vai ter que estar, se o Flamengo for para a final, tem que estar para Lima, para repetir, etc. Tem essa questão aí, o pessoal pedindo demais aí nas ruas. É impressionante essa coisa desse meme que me persegue há 7 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Vamos ver, né, Bruno Vicari? Lima, tudo mais. Tem semifinal pela frente ainda dos dois lados. Isso aí. O Carioca já foi. Uma coisa de cada vez. A rima já tá garantida. A rima pelo menos tá. Então tá aí, meus amigos. A primeira missão do Flamengo foi cumprida. Vencer o jogo fora de casa para não deixar o Palmeiras se distanciar. O Flamengo acabou vencendo o time do Botafogo. Agora é a missão mais difícil.
logicamente, vencer o time do Palmeiras, tá? Não é algo impossível. Lembrando que nesse Campeonato Brasileiro, jogando lá em São Paulo, no Allianz Parque, o Flamengo venceu, jogando fora de casa, tá? E jogando até melhor do que o time do Palmeiras. Agora vai ter o confronto diante da sua torcida, jogando no Maracanã, Maracanã completamente lotado, com os jogadores à disposição e, logicamente, né, vai ter que botar muita raça, muita vontade, porque a gente sabe que o árbitro vai picotar o jogo, a gente sabe que o Palmeiras vai tentar deixar, né, tirar os jogadores do Flamengo do sério, vai ficar caindo, né? A gente já conhece as artimanhas. Então o Flamengo não pode cair nisso. Tem que colocar a bola no chão, jogar a bola e aproveitar as chances criadas, claro, para sair do Maracanã vitorioso e empatar em número de pontos, tá? Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!